Você falou em financiamento público de campanha e em SUS, né, na tua explanação. E é curioso, porque eu ia justamente perguntar sobre as regras eleitorais, né? A sua campanha ela custou aproximadamente 6 milhões e meio de reais, né? Portanto, 4 milhões a mais do que a campanha do vencedor, do Jair Bolsonaro, que inclusive foi uma campanha de 2 turnos. Na minha visão, que eu não tive como liberal, disparo de WhatsApp de empresa privada, como se isso for comprovado na justiça, né? vou coadunar contigo, mas ainda não é o caso. Na minha visão, como liberal, como conservador, a sua campanha milionária ela não teria problema nenhum se ela fosse bancada com o seu dinheiro ou dos seus colaboradores, mas não é o caso, né? Dos quase 6 milhões e meio que eu falei, só 120 mil vieram de crowdfunding, né, da vaquinha, e apenas 90 mil reais vieram de doações de pessoa física, o que me surpreendeu muito, porque a gente sabe do amplo apoio que você tem de artistas globais, né, da tal da lacrosfera do Projaquistão, e ninguém doa nada. Mas enfim, 6 milhões de reais da sua campanha, portanto 96% das verbas vieram do fundo eleitoral, portanto dinheiro público do pagador de impostos. E agora, parlamentares oportunistas querem aumentar esse fundo eleitoral de 1,7 bilhão, que era o valor de 2018, para 3,7 bilhões, que é o valor projetado para 2020. Já que você falou do SUS, né, 3,7 bilhões de reais é dinheiro suficiente para tratar 80% dos casos de câncer no SUS. Então, eu queria saber, na verdade, já ficou claro que você é a favor do financiamento público de partidos e campanhas, mas eu queria saber se você é a favor desse aumento que tá para ser votado do fundo eleitoral. Vamos por partes, Caio. Primeiro, né, a campanha do Jair Bolsonaro custou muito mais do que a minha. Né? Aliás, você tem notas, provas concretas, que lamentavelmente aqui fica um apelo ao TSE que leve adiante a investigação que está protocolada lá desde o processo eleitoral. Tem notas, um único disparo pago pela Havan foi de 8 milhões de reais, só um disparo, foram vários de várias empresas, né? Custou mais que a minha campanha inteira do Jair Bolsonaro. Agora, em relação... você fez uma brincadeira aí em relação a artistas que apoiam tal, só de fazer uma correção, talvez na campanha nós não pedimos, aliás, esse apoio financeiro, apoiaram de outras formas, mas fazer aqui um reconhecimento público ao Caetano Veloso, meu amigo e artista admirável, que recentemente doou o cachê de um show para uma campanha de arrecadação de alimentos desenvolvida pelo Movimento Sem Teto, doou o cachê integral de um show que fez aqui em São Paulo. Então ajudam, né? Agora, sobre a ampliação do fundo eleitoral, eu sou contra, Caio. Eu sou a favor e o PSOL também é contra, você vai ter a oportunidade de ver no momento que isso for a plenário na votação. Por quê? E parabenizo toda a bancada por isso. Claro, porque eu acho inaceitável num país que tem um nível de desigualdade e de pobreza que nós temos, um nível de precariedade no serviço público, que você discuta ampliação de verba para um processo eleitoral que já é extremamente caro. Mas a manutenção vocês defendem, do 1,7 bilhão. Nós somos a favor, aliás, de um fundo menor do que esse, né, de uma redução do fundo. Nós somos a favor de um fundo público por quê? Né? Porque as campanhas serão financiadas de toda forma. Se não forem pelo público, serão pelo privado. Né? E sendo pelo privado, isso significa, como sempre significou na história brasileira, a captura dos eleitos pelos interesses privados que financiaram. Isso vai gerar um prejuízo ao erário público muito maior do que um financiamento público de campanha. Agora, esse financiamento tem que ser módico, esse financiamento não pode ser... tem que ser proporcional às necessidades do país. E tem muita verba aí para ser remanejada, né? Porque você está falando de fundo eleitoral, mas tem o fundo partidário também, que é um absurdo, claro. Que legendas são criadas aos borbotões simplesmente para orbitar, para virar como um satélite dos partidos maiores, e de que nada prestam e de que muitas vezes nem tem diferença ideológica nenhuma. Ali. É só uma formalidade para captar mais dinheiro e onerar mais ainda o Estado. Eu imagino aqui, observando as falas de vocês, que esse dinheiro seria totalmente contornável diante do que do que o Estado já gasta com isso. Quer dizer, você remanejar esse dinheiro de fundo partidário com verba eleitoral, você talvez tenha aí uma decisão saudável no sentido de tirar dos cofres públicos dinheiro para abastecer aí as legendas em eventuais campanhas e tudo mais. Quer dizer, é só uma questão de administração para um governo que se vangloria tanto de prezar pela gestão, né, da coisa pública.